Doutor, muita gente costuma associar a lei de Moisés com o Antigo Testamento e a graça de Deus em Cristo com o Novo Testamento. E seria mais ou menos assim, que antes de Cristo as pessoas eram salvas guardando a lei de Moisés. Cristo veio, aboliu a lei e agora a salvação é pela graça. Depois de Cristo, Deus mudou a maneira das pessoas serem salvas. Confere, é assim? Certamente não, doutor Augustus. Eu creio que um caminho simples de explicar o conceito, que a gente chama de um conceito de unidade entre os dois testamentos, com relação à forma de salvação, é fazer a pergunta referente a determinados textos bíblicos. Por exemplo, alguém pode ser salvo pelas obras da lei? O próprio texto do Novo Testamento responde, não, ninguém pode ser salvo por obras da lei. Gálatas, Romanos, né? Então, quer dizer, ninguém consegue obter mérito de cumprir a lei para conseguir ser salvo. Se alguém chegasse e perguntasse assim, qual a maneira de ser salvo? A minha resposta seria, a maneira de ser salvo, basta você ser moralmente perfeito, do instante do seu nascimento até a sua morte, você vai ser salvo. E aí não tem ninguém. E aí não tem ninguém, exceto um que houve na história, que foi Jesus Cristo. Então, a conclusão que a gente chega, se a proposta está correta, de que no Antigo Testamento alguém era salvo pelas obras da lei, a resposta é, ok, então até a vinda de Jesus Cristo, ninguém foi salvo. Porque ninguém cumpriu a lei como era necessário ser cumprida. Então, o meu irmão Abraão, na verdade, ele não é meu irmão, nem Davi, nem Jacó, nem os santos do Antigo Testamento. Ninguém que está lá na galeria de heróis da fé, em Hebreus foi salvo, na verdade, porque não tinha graça. Mas uma pergunta, doutor. Antes de Cristo, como é que as pessoas então se salvariam pela fé? Cristo não tinha chegado ainda. Então era fé em quê? Eles criam na promessa. Lembra de Abraão? Ele é o pai da fé. Ele creu naquilo que Deus havia prometido, Gênesis capítulo 15, e isso lhe foi imputado para a justiça. A diferença entre o crente do Antigo Testamento e o crente no tempo do Novo Testamento é que o crente do Antigo Testamento, ele olhava para alguma coisa que ainda ia acontecer. O crente do Novo Testamento, ele olha para trás para uma coisa que já foi feita, que já aconteceu. Mas o meio de salvação é pela fé, pela graça, o uso de Deus da sua misericórdia. Sempre foi. Desde o nosso primeiro pai, Adão. Porque se ele foi salvo, e eu acredito que ele foi salvo pela mesma fé, mesma graça, mesmo uso da misericórdia.